Sentindo que os meus vídeos estão muito formais, eu estou falando muito certinho, muito direitinho. Então, vamos deixar ele mais informal. Quero representar a população brasileira que é informal. Porque eu sou informal, eu não tenho esses negócios aí. Vamos falar do Bolsonaro no Silvio Santos. Eu tenho certeza que vai ter muito criador de conteúdo que vai falar sobre isso. E eu não queria botar algo muito cheio de conteúdo, com dados, mas é mais forte do que eu, tá? Prometo que vai ser bem leve, mas eu vou trazer conteúdo porque o Bolsonaro, como sempre, falou algumas besteiras. Falou sobre piada sem graça, reforma da Previdência, falou sobre inflação, falou sobre os ministros dele que, na cabeça dele, todos são extremamente preparados para o cargo, ao contrário dos outros governos. Falou sobre posse e porte de arma, mas o mais interessante, sobre radar. Abre aspas para o que o presidente falou no programa do Silvio Santos. Você não tem mais prazer de dirigir. Fecha aspas. Outra frase, abre aspas, eu quero que o povo brasileiro tenha prazer em dirigir. Porque na cabeça dele, quanto mais pardal aqui no Rio Grande do Sul, né? Quanto mais radar nas rodovias, mais acidente. Bom, vamos lá então, né? Bolsonaro, Silvio Santos, SBT e esse mundo invertido que nós estamos vivendo. Ai, que desespero. Não vou nem enrolar, vamos direto pra isso, não vou pedir pra você se inscrever, um monte de coisa, faz o que você quiser, você é livre aqui nesse canal, seja livre, voe. Eles tiveram alguns minutos ali de piadas sem graças, não vou nem entrar nesse assunto porque não vale a pena, mas começaram a falar de reforma da Previdência, como eu já esperava que seria, porque a reforma da Previdência é a solução para todos os problemas do nosso país. No momento que passar a reforma da Previdência, o céu vai ficar mais azul. E o Silvio Santos já fez isso com o Michel Temer, fez isso agora com o Bolsonaro, e eu vou dar um spoiler para você. Não funcionou com o Michel Temer e não vai funcionar com o Bolsonaro também. Eles falaram da inflação, que se a reforma da Previdência não passar, o governo não vai ter dinheiro para pagar as coisas. Se o governo arrecadasse 100 até o final do ano, do dia 1º de janeiro a 31 de dezembro, o governo terminaria o ano tendo que gastar 120, 150, 160. Então sempre falta dinheiro. Então tem que ter a reforma da Previdência, porque se faltar dinheiro, o governo vai ter que fazer dinheiro, fazendo dinheiro, volta a inflação. E os dois concordaram com isso, que a inflação é muito ruim, que teve um tempo que o Brasil tinha uma inflação, que as coisas tinham um preço durante a manhã, um preço durante a tarde e um preço durante a noite. Quem recebia gastava todo o dinheiro naquele dia, porque se deixasse para gastar uma semana ou um mês depois, no final do mês, você não ia saber o preço das coisas. Poderia ter sido multiplicado por 10 o preço das coisas e você não ia conseguir comprar. Os dois concordaram com isso. E aí eu acho interessante porque, assim, a inflação é uma das heranças da ditadura militar. Ditadura militar essa aqui no Brasil, que os eleitores do Bolsonaro, os criadores de conteúdo indicados pelo Bolsonaro, o governo do Bolsonaro, se fosse analisar em outro país, seria considerada de esquerda, porque a ditadura militar no Brasil, mesmo sendo de direita, tinha um Estado extremamente inchado. Você nunca vai ver eles falando isso, porque eles precisam reafirmar aquele negócio que nazismo é de esquerda, sabe? Então você nunca vai ver eles falando que existem ditaduras de direita que não necessariamente seguem algumas características da direita. Como eu falei, a ditadura que o Bolsonaro adora elogiar, exaltar, é uma das culpadas, uma das poucas, inclusive, dessa inflação, dessa hiperinflação que o Brasil teve. Mas você também não vai ver o Bolsonaro e nenhum outro criador de conteúdo do Bolsonaro ou eleitor do Bolsonaro fazendo esse tipo de análise, porque é muito importante a gente passar pano, defender. E se for possível, por que não colocar uma nova ditadura militar aqui no Brasil, né? Já tem gente na rua pedindo. Ele falou também que os ministros dele, diferente dos outros governos, são preparados para o cargo que eles estão. E aí, de novo, é mais uma mentira, não preciso nem vir aqui falar para você que isso é mentira, porque se você já está mais ou menos por dentro de quem é cada um dessa espécie, dessas figuras que estão nos ministérios do Bolsonaro, você sabe que não é bem assim. Eu quero, por favor, que alguém me explique em que momento que o ministro da Educação, por exemplo, é preparado para o cargo que ele tá. Eu quero que ele me diga como que o
ministro da Educação, também era preparado. Eu quero que ele me diga como que a Damares é preparada para o ministério que ela está nesse momento, por exemplo. Estou citando só esses porque são os mais conhecidos. Eu nem vou falar do juiz Sérgio Moro, ex-juiz Sérgio Moro, agora político Sérgio Moro, que já era político antes. Eles deram uma passada por cima do assunto de armas também, onde o Silvio Santos disse que ia virar um faroeste, que as pessoas iam atirar uma na outra, não, é a tua mãe, é não sei o quê. Fez algumas piadas e o Bolsonaro falou, ah, mas você vive lá nos Estados Unidos, você sabe como é. E o Silvio Santos até disse, não, mas nos Estados Unidos é diferente porque lá as pessoas vão ficando presas. Quando a pessoa vai presa, ela fica presa. E o Bolsonaro, óbvio, que disse, não, mas agora a gente tem o pacote anticrime do Sérgio Moro que quer colocar isso mais sério, quer realmente para dificultar esse negócio de diminuir o tempo que a pessoa dá, ela é condenada a tantos anos, aí vai cortando, vai fatiando, quando vê, daqui a pouco ela já tá na rua. Só que daí é interessante que ele não sabe o movimento que prisão nos Estados Unidos está fazendo, porque manter alguém preso é muito caro até mesmo para presídio, que não é o Estado que está controlando. Não é um bom negócio para o presídio você manter uma pessoa presa muito tempo, porque é muita gente, principalmente quando o motivo que ela vai preso é muito genérico. Quando eu digo genérico, eu quero dizer assim, é muito leve. Por exemplo, estava levando não sei quantas gramas de algum tipo de droga, e aí ela vai presa e fica muito tempo preso, dando muito gasto pro presídio. Consegue encontrar isso bem didático com o Drauzio Varela, que ele é um médico, você deve conhecer, ele fala muito desse lado das drogas, mas é um movimento interessante para que se entenda que presídios em alguns lugares estão entendendo que não vale a pena de nenhuma maneira, no caso não vale financeira e não vale socialmente falando, você manter alguém muito preso, principalmente dependendo do motivo que ele foi preso. Eles não estão dizendo que você não deve prender ou não deve condenar por tanto tempo, eles só estão dizendo que quando você prende absolutamente todo mundo, você coloca tolerância zero para tudo, você vai prendendo muita gente, você precisa de mais estrutura, aumenta os gastos e sabe o que acontece? Fica inviável. Eu não vou lembrar exatamente os dados, mas eu sei que, por exemplo, se a pessoa vai presa pela primeira vez, tem uma quantidade X de anos, isso não no Brasil, tá? Nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos não, em alguns estados dos Estados Unidos. Na segunda vez, esse tempo já aumenta. Na terceira vez, é maior ainda. Aí a pessoa acaba o quê? Ficando 30 e tantos anos preso por causa de, sei lá, droga. E eu não tô nem entrando no negócio de liberar drogas ou não, tá? O assunto do vídeo não é esse, nem dei minha opinião sobre isso. Você não sabe, calma aí, fica tranquilo. Só tô dizendo que existe um movimento dizendo assim, vamos com calma, a gente tá prendendo muito e tá dando prejuízo. Tem que dar prejuízo pro negócio para eles parar e analisar um monte de dados e inclusive passar a ver o reflexo disso na sociedade. Porque daí eles dizem, não, mas não é só o prejuízo, tá? Socialmente falando, aqui tá todo o prejuízo que isso está causando. E o mais interessante de tudo foi essa fala dos radares, onde o Bolsonaro disse que você não tem mais prazer em dirigir e que ele quer, abre aspas, eu quero que o povo brasileiro tenha prazer em dirigir. Aí ele disse que no último feriado, esses feriados aí de religião que eu não domino muito, aí o Bolsonaro trouxe o dado de que houve uma redução de 11% do número de acidentes em relação ao ano passado nesse mesmo feriado. Estranho que ele pegou de um site que, se fosse os filhos dele ou o Olavo de Carvalho, que é o astrólogo, o guru do governo, eles diriam que não é confiável para algumas coisas, mas não sei, desse momento resolveu ser confiável. 11% de redução e olha, fiquei impressionado, ele não mentiu nisso que ele falou. Teve realmente uma redução pelo que eu vi aqui. Só que olha que interessante, ele diz assim, teve uma redução, se tivesse aumentado, a mídia diria que é culpa do Bolsonaro. Só que assim, eu vou mostrar pra você um gráfico aqui que eu encontrei, dados da Polícia Rodoviária Federal. Eles mostram uma queda de acidentes e mortes nas rodovias federais. Isso aqui na Semana Santa. Então dá uma olhada aqui assim, 2014 em diante diminuiu e diminuiu muito. E diminuiu muito porque, eu juro pra você, eu fiz muita pesquisa, eu não encontrei nada relacionando essa queda brusca aqui de acidentes relacionada ao número de radares. Mas eu posso dizer certamente para você que tem alguma ligação. Por que o Bolsonaro diz que aumentou, que tem muito radar, e aí, coincidentemente, o número de acidentes diminui? Junto com isso, eu acho que não é só
o aumento de radares nas rodovias federais que fez com que diminuísse o número de acidentes e mortes de trânsito nesse feriado. Eu acho que também tem um pouco da educação, que é propaganda, é campanha, é placa na rua dizendo, ó, para de correr porque senão você vai morrer. Tem um monte, você deve encontrar aí na rua vários. Eu acredito que isso também deve ajudar e deve ajudar muito. Agora, é inevitável quase você não fazer essa relação. Bolsonaro diz que tem muito radar na rua, que se perdeu o prazer de dirigir. E aí você vai olhar o gráfico e você vê que com muitos radares na rua, como ele falou, você deve ter visto o guspe que eu dei aqui, diminuiu o número de acidentes e o número de mortes no trânsito. E aí o que o Bolsonaro conclui? Mais radar, menos morte e acidente. Não dá para ter radar porque está perdendo o prazer de dirigir. Mas olha que interessante, o único estudo que eu encontrei diz que quando você coloca corretamente o radar, a fiscalização eletrônica, isso diminui 30% o número de acidentes e em 60% o número de vítimas. Esse programa aqui fez uma comparação com a fiscalização de trânsito do Brasil, Argentina, Paraguai, Chile e Uruguai. O Brasil é apontado como o exemplo mais bem sucedido de fiscalização eletrônica em áreas urbanas, não nas rodovias federais. Eu estou trazendo isso aqui porque o Bolsonaro não critica só radar em rodovia federal, ele critica radar de todos os lugares, porque ele acha que tem muito radar e que não precisa, e que é exagerado e que é feito só pra galera tomar multa. Mas tem alguns dados aqui também de BR, se você quiser mostrar ou pro Bolsonaro, ou para algum ministro do Bolsonaro, ou para algum eleitor do Bolsonaro. Na primeira coluna você tem o quilômetro dessa rodovia, o ano de comparação, né, o ano de 98 e o ano de 99, e a redução, a porcentagem de redução em cada um desses quilômetros. Também tem algumas tabelas onde ele bota a rodovia, o ano de comparação e o número de acidente, morte, ferido e veículos envolvidos em várias e várias rodovias. Para não ficar dúvida, né? Porque eu sei que é difícil para o Bolsonaro, muitas vezes para os ministros do Bolsonaro, muitas vezes para aquele eleitor cego do Bolsonaro enxergar. Não tô falando você porque você que está assistindo esse vídeo é uma pessoa extremamente inteligente. Não tô sendo irônico, tô falando sério. Em pensar que essa frase saiu no Choque de Cultura como piada. É a indústria da multa, ô Rogerinho. Era pra ser piada. Era. A gente tem um presidente que fala isso. Mas o Bolsonaro tá preocupado com o prazer do brasileiro em dirigir, porque é um absurdo que o brasileiro não tenha o direito de morrer num acidente do trânsito e, pior ainda, não tem o direito de matar uma outra família em acidente de trânsito, sabe? É um absurdo isso que é porque ele deve dizer que é culpa do PT, né? É um absurdo isso que o PT fez. Não pode mais nem se matar e matar uma outra família no trânsito. É que esse país tá virando mesmo, né? Uma coisa que você tem que ver, inclusive, é desses dois vídeos aqui que eu vou deixar pra você, caso você tenha interesse nesse meu conteúdo, muito melhores do que esse vídeo aqui, vai por mim. Aqui você se inscreve no canal. E o primeiro comentário fixado vai ter link pro meu Apoia-se, para minhas redes sociais. Não esquece de se inscrever, dar like, comentar, jogar nas tuas redes sociais, ajuda na divulgação. Obrigado por isso. Automático aqui, viu? Obrigado, tchau. Acabou esse vídeo.